Olá! Feminicídio é o assassinato intencional e violento de uma mulher em decorrência de seu sexo. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisas Aplicadas, de 2015, mais de 50 mil mulheres foram assassinadas de forma brutal no Brasil. E ainda, mais de 15 mulheres são assassinadas por dia. E a nossa capital, Goiânia, infelizmente, aparece como a quinta capital mais violenta do Brasil e o estado de Goiás, o segundo mais violento. Violência contra a mulher é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre violência contra a mulher, nós recebemos aqui Flávia Fernandes, ela que é conselheira presidente do Conselho Estadual da Mulher, o CONEM, e representante da OAB. Muito obrigada, viu, Flávia? Obrigada. Também recebemos Ana Elisa Gomes Martins, delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, o DEAM. Muito obrigada. Obrigada. A delegada está sempre aqui, quando a gente chama, ela arruma um tempinho na agenda e vem. Outra também que sempre arruma um tempo com a gente e faz parte desses assuntos difíceis, complicados e importantes, a deputada Isaura Lemos, do PCdoB, que tem vários projetos com relação à mulher. Muito obrigada, viu, deputada? Eu que agradeço. Bom, e vamos direto nesses dados. Nessa pesquisa, ela é de 2015, mas é a última pesquisa que tem com relação ao feminicídio. A delegada estava me explicando que esse levantamento é muito difícil de ser feito, justamente até pela lei. A lei é nova, ela é de 2015. Qual é essa dificuldade, delegada, que a gente vê assim, para levantar o número exato de feminicídios? Na verdade, até para fazer pesquisas e de dados de anos anteriores, você tem que buscar realmente em todas as investigações já realizadas e processos em andamento, aqueles crimes que foram motivados pela violência de gênero, né? O que antigamente se dizia crimes passionais, por exemplo. Então, como a lei é muito recente, ela é de 2015, ainda existem dificuldades em relação até à inserção de novos fatos nos sistemas para que a gente possa fazer um levantamento preciso. Isso, com certeza, em razão da edição da lei de 2015, isso vai ser uma melhoria sentida ao longo dos anos, mas já tem sido exigido dos profissionais que trabalham com as investigações desses crimes uma cautela realmente no sentido de inserir corretamente a tipificação como feminicídio para que a gente possa fornecer à população os dados exatos desses tipos de ocorrência. Bom, e também ainda com a delegada aqui, qual a diferença do feminicídio e de um crime comum? O homicídio, de acordo com o Código Penal, descreve a conduta de matar alguém, né? E uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. E existem formas qualificadas do homicídio. O feminicídio foi inserido nessa forma qualificada de homicídio. Na verdade, veio coroar a ideia do feminicídio, a inserção do feminicídio no Código Penal, veio coroar realmente essa luta e o movimento de mulheres que começou já há muitos anos, há muitas décadas, trouxe a Lei Maria da Penha. Com a Lei Maria da Penha, o debate foi estabelecido e também a necessidade de se criar uma prática de homicídio, e aí, por isso o feminicídio, que mais grave ou qualificada, tendo em vista a motivação do crime. As penas são maiores? Isso, a pena para o crime de feminicídio, como para outros homicídios qualificados, é de 12 a 30 anos de reclusão. E o legislador se preocupou em definir o crime de feminicídio como aqueles crimes praticados contra mulheres em razão do gênero. Então, mulheres sendo mortas por seus parceiros, crimes de ódio mesmo, mulheres sendo mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Ok. Bom, deputado, quer falar alguma coisa? O que parece que são crimes de ódio e, ao mesmo tempo, amor também existe, mas o sentimento de posse é maior do que o sentimento de amor, no caso, quando o próprio companheiro, e a maioria dos casos, é que comete esse crime contra a sua companheira, né? Então, às vezes fala assim, mas ele não gostava. Gostava. Às vezes gostava, mas o sentimento de posse prevalece. Exatamente. Realmente essa ideia de que a vítima me pertence, de que a mulher me pertence.
eu tenho meu carro, minha casa e a minha mulher. Então, se ela resolve sair desse meu espaço, dessa minha propriedade, de alguma forma, ele entende que ele pode tirar a vida dela ou, de alguma forma, praticar algum outro crime contra ela. Por isso que a gente tem evitado usar essa expressão crime passional, matou por amor. Não existe amor Uma relação, na conduta sim. de uma pessoa que tira a vida de outra pessoa, Claro. né? Realmente é um crime de ódio. Bom, e a gente estava falando aqui com relação, geralmente, ao amante, ao marido, né, Flávia? Vocês têm alguma estatística dos locais onde acontecem esses crimes? Geralmente a gente vê que os crimes, né, e aqui a doutora Anelise poderia falar até melhor do que eu, mas são geralmente em ambientes domésticos e primordialmente finais de semana. Claro que não exclui os outros dias da semana, mas em decorrência às vezes de bebida, de uso de droga, de alteração psicossocial. Mas o que eu acho mais importante a gente falar é sobre a questão da cultura que leva isso tudo que a gente fala, feminicídio, violência doméstica, o crime de ódio, né, que eu também não gosto de falar crime passional, porque eu coaduno da mesma ideia da doutora Anelisa, que é onde existe morte, violência, não pode coabitar o amor. Mas a nossa cultura tem que ser mudada urgentemente. Não é à toa que Goiás ocupa hoje, vergonhoso, o segundo lugar que mais violenta suas mulheres. Até um tempo atrás, no mapa da violência de 2015, nós estávamos no terceiro lugar. Nós já subimos para o segundo e nós estamos em franca ascensão para o primeiro lugar. Nós estamos perdendo apenas para Roraima. Então, nós temos que identificar o perfil desse homem goiano. O porquê disso está acontecendo. Eu, outro dia, ia para o trabalho no carro e ouvi uma propaganda que dizia que a esposa era propriedade, né, que o rapaz teria perdido o carro porque não tinha um seguro. E aí o outro dizia, mas então agora não adianta mais você fazer o seguro. Ele falou, não, vou fazer, vou colocar na minha mulher, que é o meu único bem que ainda tem. Quer dizer, esse tipo de brincadeira, esse tipo que não, para mim não é brincadeira, faz com que as pessoas tenham no seu subconsciente de que a mulher é propriedade. Uma coisa, se é minha, né? se é uma coisa, é minha propriedade, eu posso dispor dela da maneira como eu bem desejar. Inclusive tirando dela a vida que é minha. Se é a minha propriedade, eu posso dispor dela como eu bem desejar. E isso é passado para as crianças, né, também, queira ou não, vai na Com educação, certeza. É a igual você cultura. falou, né? A gente precisa de mudar isso na base da sociedade. A gente precisa de entrar para dentro da escola, a gente precisa de entrar para a universidade, a gente precisa de debater isso em todas as instâncias da sociedade, porque tem muita gente que vira o rosto quando se fala de violência doméstica, porque tem aquela famosa pretensão. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. E não se metendo a colher é onde às vezes a mulher mais precisa da ajuda e ali ela tomba pela mão do machismo. E tem que denunciar, né, delegada? Com Assim, a certeza. gente desconfiando de um vizinho ou vendo um caso na família, primeiramente, o quê? Tenta conversar com o casal ou não? Eu acredito que se você é testemunha de algum tipo de violência, independente do que se trate essa violência, eu acho que como cidadão, a Constituição da República ela é bem transparente nesse sentido. A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, se você percebe uma situação de violência no seu convívio, seja o marido batendo na mulher e mora na sua casa vizinha, eu acho que o importante é você contribuir com a responsabilidade e a segurança pública sua e das pessoas que estão ao seu redor e denunciar isso. Muitas vezes a vítima não denuncia por diversas razões, medo de novas agressões, dependência afetiva, dependência financeira, enfim, com quem eu vou deixar meus filhos se eu separar desse homem, enfim, são tantas questões que às vezes impedem uma mulher de denunciar. Se você está vendo isso, você está acompanhando isso, contribua, né? Ajude, preste socorro. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, se cada um contribuir de alguma forma, eu tenho certeza que a gente pode combater isso com mais eficácia. E geralmente começa assim mesmo, né? Faltando respeito, começa com xingamento. Existe um ciclo, né? que eles falam, né? Existe aquela violência verbal, aquelas agressões, o jeito grosseiro de falar, às vezes algumas limitações, alguns impedimentos. Você não pode vestir essa roupa, você não pode... eu tenho que ter acesso às suas redes sociais, você não pode falar com essa pessoa no celular, enfim, não pode estudar. São tantas limitações e aí começam as agressões físicas, às vezes um empurrão, um puxão de cabelo, enfim, empurra no chão. São tantas coisas que às vezes as pessoas podem entender como pequenos gestos de violência, mas que têm um significado muito maior. Às vezes, no empurrão desse, a pessoa cai, bate a cabeça no chão, tem uma grave lesão. São tantas lesões que têm essas características que são levadas à delegacia. E, às vezes, as vítimas passaram tantas vezes por isso. E, por algumas razões, até por entender que talvez isso seja natural. Não, ele estava nervoso hoje. Não, homem é assim, né? Essa eu vou deixar passar.
E às vezes você pode, numa situação dessa, infelizmente, acabar sendo morta pelo seu parceiro ou ex-parceiro. E isso já mostra um desequilíbrio, né? Com um certeza. parceiro que faz isso, até mulher também. Eu já vi casos, né, deputada, de mulher que agride o parceiro também, né? Mas lógico que a maioria é o homem que agride a mulher. Mas é o desequilíbrio na relação, isso, né? é o desequilíbrio na relação e com certeza, não tem como a gente não voltar ao conceito do machismo. Nós somos sim uma sociedade machista, enquanto a gente não conseguir desconstruir esses conceitos, eu acredito que a gente vai trabalhar muitas vezes com muitos casos de violência. Claro. Bom, a deputada Isaura Lemos, ela tem vários projetos nessa área, né, com relação à mulher, no caso de proteção da mulher. A gente vai falar sobre esses projetos daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O programa Opinião volta com o tema Violência contra a Mulher. Estamos recebendo aqui hoje Flávia Fernandes, conselheira presidente do Conselho Estadual da Mulher, CONEM, a delegada Anelisa Gomes, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia, DEAM, e a deputada Isaura Lemos, do PCdoB, que tem vários projetos nessa área de proteção à mulher. Um deles é o que institui a Patrulha Maria da Penha, porque ela existe, mas não está instituída, né? Isso, não existiu uma lei, quer dizer que poderia, nas mudanças de governo, ela deixar de existir. Então, nós estamos com essa lei tramitando aqui na casa e já com aprovação. Também um projeto de lei que coloca a formação, a necessidade de noções básicas nas escolas em relação à Lei Maria da Penha. E nesse sentido eu vi um programa muito interessante no estado do Ceará, em que crianças fizeram um vídeo cantando uma música muito bonita, levantando a questão de quem ama não mata, né? E bastante interessante, porque eu vejo que as crianças têm uma força muito grande dentro de casa. Né? Elas vêm para melhorar muitas coisas dos pais, né? Porque a criança é um ser puro, fantástico, né? Que ele não considera isso razoável, né? Claro. Que dentro de casa haja violência contra a sua própria mãe. Então, nós colocamos isso e agora, finalmente, nós vamos reproduzir aqui uma lei aprovada na Câmara Federal nos últimos dias, por ocasião do 25 de novembro, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, que do dia 25 de novembro ao dia 10 de dezembro, se realiza debates, palestras, para conscientizar, para alertar a sociedade sobre essa questão, né, importantíssima de não violência contra a mulher. Então, esses debates
tanto nos órgãos públicos, com a sociedade civil, com as entidades da sociedade civil, vão servir para afirmar mais essa questão da cultura. Né? Se a gente pudesse falar todos os dias a não violência contra a mulher, era ideal, porque é uma questão tão impregnada que, às vezes, algumas mulheres, inclusive, acham natural. Algumas se sentem culpadas, por isso não reagem. E a maioria dos casos realmente não são notificados, a delegada está aqui para isso, né? Não são notificados. Eu recebo ligações de mulheres que sofreram violência, que estão acamadas e que me ligam pedindo para eu ajudar de alguma forma, mas elas não vão à delegacia fazer ainda, né, a denúncia. É claro que com a Lei Maria da Penha aumentou muito o número de denúncias, né, mas nós sabemos que não diminuiu a violência. Tanto que no nosso estado, por exemplo, que é o segundo maior em índice de violência contra a mulher, o fato de ter a patrulha, de ter a Lei Maria da Penha, né, não quer dizer que diminuiu a violência. Então, nos números nós até aumentamos, vamos dizer assim. Isso que é muito triste, mas a persistência disso é justamente ter mulheres, né, nos vários segmentos para formar essa rede de proteção. Mulheres na área de segurança, mulheres nos órgãos de referência do Estado, dos municípios. E como é né? que esses projetos estão aqui na casa, deputada? Então, esses projetos, eles justamente visam a fazer essa conscientização. Nós temos outras deputadas aqui, como a deputada Adriana Costa, que também contribui muito nessa causa. E nós vemos que é tudo muito bem recebido na casa. Assim, os deputados recebem bem esses projetos. Agora, o problema é cultural. Né? Então, nós temos que fazer a rede de proteção, porque também quando você entra no meio de uma briga entre marido e mulher, você tem que saber como entrar, de que forma vai ter o respaldo, não só dos órgãos de segurança, né? E que a mulher fique protegida, as medidas preventivas, a patrulha, ela serve justamente para monitorar, porque a delegada Anelisa sabe que a mulher faz a denúncia, mas ela precisa de um respaldo, como a patrulha Maria da Penha, que vai monitorar se esse agressor vai andar nas imediações daquela casa, se ele vai... A reincidência, geralmente, daqueles que são agressores é muito grande. Então, a gente tem que ter o cuidado de como fazer a denúncia, para quem fazer e quais as medidas que devem ser tomadas também para proteger aquele que denuncia. E muitas vezes proteger a mulher e os filhos, né? Porque dependendo da violência do agressor, ele mata também os filhos ali junto, né? Delegado. Então é importantíssimo esse respaldo, que a mulher que vai denunciar, que ela tenha essa segurança, né? Na verdade, a gente tem que... nós temos que ser realistas diante da estrutura legislativa que nós temos para trabalhar. As pessoas questionam muito essa questão essa situação de como eu vou dar proteção para essa vítima. Tipo assim, para que eu denunciar? A Lei Maria da Penha me dá instrumentos para eu estabelecer a proteção. Primeiro, com as medidas protetivas de urgência, que eu tenho 48 horas para encaminhar. A vítima vem à delegacia, registra uma ocorrência e fala: delegado, eu quero medida protetiva. Eu encaminho essa solicitação dela para o judiciário e o judiciário tem mais 48 horas para decidir. Ou seja, do pedido dela até o momento que o judiciário deve decidir, essas medidas protetivas, em tese, teriam que sair em 96 horas no máximo. Infelizmente, em muitas regiões do país, e não é diferente no estado de Goiás, essas medidas protetivas são decretadas já... muitos dias, 1 mês, 2 meses depois. Muitas vezes elas já são desnecessárias. Quando elas são efetivamente decretadas, elas já não mais são necessárias de existir. Mas vamos considerar que tudo está dando certo, certo? Então a gente pede a medida protetiva. Dentro da medida protetiva, a gente pode solicitar o monitoramento eletrônico, que é o uso da tornozeleira eletrônica pelo agressor, e a vítima recebe um equipamento semelhante a um botão do pânico. Essas medidas protetivas decretadas, houve o descumprimento das medidas protetivas, é importante que a vítima procure a delegacia ou entre em contato com a Patrulha Maria da Penha, que já está em vários municípios, pelo menos naqueles onde já existem DEANs. Eu sei que existem Patrulhas Marias da Penha.
E aí elas informam o descumprimento e aí nós temos então respaldo legal para representar pela prisão preventiva do agressor. Então nada vai acontecer dentro do imediatismo. E não é porque as autoridades envolvidas não são comprometidas, é porque a lei, no formato em que ela se encontra, não permite soluções imediatistas. O que complica, né? Exatamente. Porque, com gente, exceção uma semana o agressor das mata, prisões né? em flagrantes. Porque as prisões em flagrantes, como a própria expressão diz, é uma situação flagrancial, está acontecendo agora. Então eu vou, prendo o agressor, coloco ele atrás das grades. Mas muitas situações não geram prisão em flagrante. Não se pega o agressor logo após o crime ou durante a prática. Especialmente o descumprimento da medida protetiva. Do ambiente doméstico. Então, o que a gente tem que fazer, primeiro, a questão cultural ela é indispensável, porque se você tem uma população que compreende que violência não é o caminho, você não vai ter que trabalhar o crime depois dele praticado, né? Não vai ter que apurar isso. Mas a gente tem que considerar que nós temos que tratar as situações que estão ocorrendo. Claro. Então, o mais importante é denunciar. E aí a gente trabalhar essa vítima para que muitas vezes ela entenda que às vezes a única alternativa dela naquela situação seria o abrigamento. E muitas vezes as vítimas resistem à ideia do abrigamento. E aí, às vezes, eu me sinto injusta de falar isso aqui, porque às vezes eu dou essa opção para a vítima do abrigamento, às vezes não. Nas 350 ocorrências que eu registro todos os meses na delegacia, nas 350, se você extrair elas todas do meu sistema, você vai ver lá que eu sugiro o abrigamento para todas as vítimas. Mas eu faço, em média, 3 abrigamentos por mês. Então, assim, são só situações muito extremas que querem o abrigamento. E lá nas cidades do interior, onde não tem abrigo, e lá naquelas regiões do estado onde não tem casas de passagem. E é onde é igual... Exatamente. Onde mora o engano, né? A violência faz parte do cotidiano dessa mulher. Então, eu acho que ainda tem tanto que fazer ainda. Nós temos que chegar ainda em tantos lugares. Eu estou falando de uma realidade da capital, região metropolitana. Às vezes a gente tem essa rede de proteção mais estruturada. Mas a gente tem que começar a preocupar com as mulheres que moram em outras interior, regiões. No campo. No campo, as mulheres do campo. Dispersas, sem Exatamente. proteção. Eu vou ver com a Flávia o papel do CONEM, né, nessa estrutura toda, né, o que o CONEM faz, mas daqui a pouquinho a gente também tem uma reportagem, daqui a pouquinho depois do intervalo. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. Ao acessar o sistema do STJ para o peticionamento eletrônico, deu para verificar desde o início que era um sistema seguro, eficaz e muito rápido. Tanto que do protocolo até a decisão do ministro não demorou mais do que 4 ou 5 dias. Os softwares estão todos disponíveis na própria página do tribunal, são softwares que não são pagos. Então, baixando os programas e a adoção do certificado digital, podemos fazer a petição com muita brevidade e economia. O fato de ser pioneiro foi interessante, porque o próprio site do STJ foi pioneiro, já estava no ar há mais de uma semana. Então eu até atribuo o fato de ter sido o primeiro a peticionar eletronicamente uma grande coincidência. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Violência contra a Mulher. Estamos recebendo aqui Flávia Fernandes, conselheira do CONEM, a delegada Anelisa Gomes, é a titular da Delegacia da Mulher, e a deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, que tem vários projetos de lei nessa área. Bom, e estávamos falando sobre o papel do CONEM, né,
nessa problemática toda aí da violência contra a mulher. A Flávia também é representante da OAB, né, que ela faz parte da comissão da mulher lá na OAB, tem essa comissão, né, Flávia? Isso, é a Comissão da Mulher Advogada, da qual já fui vice-presidente também. Eu estou na presidência do Conselho Estadual da Mulher pela cadeira da Ordem dos Advogados do Brasil. O conselho, do qual a doutora Anelisa, inclusive, também é conselheira titular, ele é composto por 34 entidades, né, sendo 17 governamentais e 17 da sociedade civil. Todas as secretarias de Estado têm assento nesse conselho, né, a doutora Anelisa representando a Secretaria de Segurança Pública. E nós temos um trabalho muito árduo, que é o da fiscalização de políticas públicas, que a gente falava aqui agora há pouco sobre essa questão da cultura, sobre a questão dos dados. A gente faz esse papel, que é o de fiscalizar as políticas públicas, porque a gente fala de uma rede de monitoramento e enfrentamento à violência. Goiás, infelizmente, tem uma rede muitíssimo fraca. Nós tínhamos uma Casa da Mulher Brasileira que estava destinada como prioridade para Goiás na última gestão do governo federal, e era 14 milhões para manter por 2 anos essa casa. Infelizmente, Goiás não conseguiu um imóvel a tempo e essa verba voltou, hoje ela não tem mais. E Goiás perdeu também 5 casas-abrigo que viria para cá. Então, assim, o CONEM ele tem primordialmente esse papel de fiscalizar. Nós temos 16 anos de existência. E essa última gestão nós conseguimos estruturar, hoje é o conselho mais bem montado do Brasil, conselho estadual mais bem estruturado, e a gente tem muita alegria de entregar essa gestão dessa forma, né? Porque se a gente não fiscalizar as políticas públicas e não assessorar quem está na rede, infelizmente a coisa não anda. E eu acho importantíssimo que a gente fale para o seu público aqui, que nos ouve, que nos assiste, que a violência ela não passa apenas pelo feminicídio ou pela violência que você consegue ver. Eu, na minha visão, costumo falar nas minhas palestras que uma das piores violências que a gente detecta é a psicológica, que é aquela que você não consegue ver. Porque aquela que a mulher bate o olho na quina do tanque, essa você consegue ver. Mas aquela que a mulher está atrás de uma máquina, muitas vezes trabalhando ali dia e noite e sofrendo aquela violência por xingamentos, tendo a sua moral vilipendiada e tendo a sua vida devassada por aquele homem dia e noite, essa você não consegue. E a gente tem um altíssimo número de suicídio com relação a isso. Violência doméstica, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual. Hoje, o estupro, segundo... Até no trabalho também, não, o estupro é o maior incapacitador para o trabalho, segundo a OIT. Então, a gente tem que ver que isso perpassa muito mais do que simplesmente as 4 paredes de uma casa. Claro. A gente tem que discutir isso, e eu conversava com o presidente da FIEG, o senhor Pedro, recentemente. Nós vamos entrar para dentro das indústrias do estado de Goiás para falar para aquela mulher que está atrás da máquina trabalhando. Nós vamos entrar para dentro das instituições governamentais, e eu tenho falado com todos os secretários de Estado, para falar com aquela funcionária administrativa que não tem tempo de ir numa palestra. Então, o nosso papel do Conselho Estadual da Mulher é esse. É levar conhecimento. Além de informar, né, fiscalizar. Fiscalizar. E vocês cobram, no caso? Sim, nós cobramos. Detectou ali, aquele órgão que é competente para fazer as políticas e para cuidar, né, da proteção da mulher não está atuando, o que vocês fazem? A gente oficializa, a gente manda o ofício dizendo a respeito daquela questão, porque como nós temos todas as secretarias de Estado com assento no Conselho, nós temos vínculo com todos os secretários. Né? E nós temos outros, como por exemplo a OAB que está na presidência, nós temos instituições de peso que fazem essa fiscalização. Nós somos embasados por lei. Então nós temos hoje poder fiscalizador. É um conselho paritário, né, fiscalizador. Então, nós procuramos dessa forma, nas nossas reuniões mensais, levarmos para as conselheiras as questões e trazermos... Então, nós estamos agora num período de implementação dos conselhos municipais, que é o que vai fortalecer aquela mulher lá do interior, que a doutora Anelisa comentava. Recentemente, eu numa ida aí ao interior, em conversa com o delegado de uma DEAN, ele me relatou que teve que pegar uma vítima, colocar no seu carro, levar para sua casa, depois no outro dia ele teve que pagar uma passagem para ela sair da cidade, para ela não ser vítima de feminicídio. Essa é a realidade do estado de Goiás. Então, assim, por mais que a gente diga que é feio, é pior um pouquinho. Não tem nada que possa ficar pior, né? Eu penso que é importante a questão da melhoria do sistema de notificação, né? É a rede, né? É a questão da rede. Na área da saúde,
né, e nas próprias escolas, né, se nós pudéssemos melhorar esse trabalho, nós temos que discutir uma forma de que realmente a mulher se encoraje mais ainda, né? Eu concordo. Com a Lei Maria da Penha, ela tem se encorajado, com a Lei do Feminicídio, mas ela tem que se encorajar mais ainda naquele momento em onde ela está se sentindo diminuída, com a baixa estima, né? Uma baixa estima grande, que ela acha que não tem ninguém por ela. Né? Então, eu penso que, e também na notificação dos números, no sistema de saúde, nós temos que integrar mais esse trabalho. A educação, né? Como eu falei no estado de Ceará, que tem esse trabalho de crianças, eu acho que na educação, junto aos jovens, nas universidades, nós não vemos muitas iniciativas por parte das universidades goianas em relação a esse tema. E ver ali que tem jovens, né, que estão aí já começando um relacionamento, muitas vezes já violento com as suas namoradas, né? Bebem e acabam batendo na namorada. E uma coisa que eu acho muito complexa essa questão, a nossa querida Consuelo Nasser, né, em vida, falava uma coisa é você apanhar de quem odeia você, outra coisa é você sofrer violência daquela pessoa que você ama. Então, é uma situação complexa, né? É uma situação complexa, porque um dia o tapa e no outro dia o beijo, né? Então, é muito difícil para a mulher sair desse relacionamento. Então, esse início desse processo de violência que nós temos que atingir a mulher para ela não permitir, né, que a situação avance. Então, todas nós sabemos que tem um início aí. Né? E o início é você é feia, você é isso, você é aquilo, vai e tirar esse diminuir vestido, a mulher, fazê-la sentir culpada. Né? Essa é a primeira fase do ciclo da violência, que é a construção da pensão. A questão do estupro é a mulher se sentir culpada, não, mas também você estava com essa roupa, você estava assim. Então, quer dizer, eu penso que nós temos que integrar mais esse serviço. O conselho, acho que é importantíssimo, é fundamental, mas nós temos que atuar mais durante o ano, né? Junto, integrados, para poder diminuir esses números, porque nós estamos com uma responsabilidade grande, o segundo estado com maior índice de violência. Bom, e a gente tem uma reportagem sobre esse assunto na Delegacia de Aparecida com a delegada Cibele Tristão. Vamos ver. A violência pode acontecer aonde a gente menos espera. Essa dona de casa vivencia na própria pele essa situação. Casada há 10 anos, ela enfrenta na casa dela um grande problema. O enteado de 27 anos, usuário de drogas, tem agredido constantemente ela e o marido. Ameaçava a gente de morte, falava que ia matar a gente. Um dia ele tacou um tênis em mim, e aí a situação estava cada vez pior. Aí eu fui atrás de recursos para tirar ele daqui, para nós ter uma vida mais decente. Essa dona de casa é prova de que hoje as mulheres estão mais conscientes sobre a importância de denunciar os seus agressores. Quanto se houve um aumento do número de casos, a titular da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia, é clara. Nós não poderíamos dizer que houve um aumento, mas também não poderíamos deixar de dizer o contrário, né? Que realmente está aumentando. O que eu acho que a gente pode colocar é que as mulheres vêm se conscientizando cada vez mais, em razão de campanhas educativas, em razão de campanhas mesmo que o próprio Estado tem feito em prol dessa conscientização para que a mulher denuncie esse tipo de violência. Atualmente, em todo o estado de Goiás, funcionam 22 DEANs, unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. No entanto, casos de feminicídio não são tratados pelas unidades. Goiás é hoje o segundo estado pior para ser mulher no Brasil, perdendo apenas para Roraima. A violência contra a mulher, ela atinge toda a família é prejudicada com o ato de violência. Então nós temos feito o nosso trabalho de repressão,
da melhor forma possível, né? Isso, os índices mostram, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, que os agressores têm sido presos e a gente conta também com o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público para que esse agressor não seja solto, não seja liberado nas audiências de custódia, mas nós precisamos de um trabalho intenso do poder público na prevenção. Para reverter essa situação de insegurança que vivem as mulheres aqui no estado, o governo implementou há 2 anos a Patrulha Maria da Penha, que presta serviço especializado no atendimento e acompanhamento da situação de mulheres vítimas de violência doméstica e de seus agressores. Em Aparecida de Goiânia, esse trabalho funciona há menos de 1 ano e hoje a nossa equipe pôde acompanhar de perto esse atendimento. A realidade das mulheres que moram em Aparecida é um pouco parecida com o que a gente tem em Goiânia. É um número elevado de mulheres que sofrem violência e com a chegada da patrulha, esses números, essa busca mesmo pela delegacia, esse atendimento, ele tem se aumentado. Porque essa mulher hoje ela tem um conhecimento do direito que ela tem e ela tem uma segurança maior com o apoio e a assistência da Patrulha Maria da Penha. Agora de volta, a nossa personagem, a do início dessa matéria, a dona de casa que foi vítima de violência do enteado, ela demonstra esperança de que tudo pode mudar. Ela comemora o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que no caso dela, fez toda a diferença. Agora ele está preso há praticamente 3 meses. E qual é a expectativa da senhora em relação a isso e qual é o maior desejo para esse rapaz? O maior desejo é que ele saia de lá e que a gente consiga uma internação compulsória para ele, para que ele mude de vida. O meu maior desejo é ver ele uma pessoa de bem. Tá aí, a gente viu o trabalho, né, desenvolvido pelas delegacias especializadas. A gente tem que ter também um entendimento de várias situações. O que está me trazendo muita preocupação é que a mulher tem sido exposta num grau que você veja bem, e o que motivou as últimas audiências públicas aí, uma menina de 16 anos que estava estudando dentro de uma sala de aula. A gente não tem mais local para ter segurança. A mulher, ela está exposta de uma forma que a minha filha de 16 anos me questionou, falou: mãe, é complicado. Como que a gente está dentro de uma sala de aula e alguém entra e atira na gente dessa forma? Quer dizer, eu fico pensando que a gente às vezes vai dar, eu e a Annelise mesmo, a gente já foi várias vezes em universidades fazer um bate-papo, e as meninas, elas falam muito sobre isso, elas são assediadas no campus universitário, que você falava, deputada, e às vezes as mulheres têm que se juntar de grupo de 2, 3, 4 pessoas para conseguir ir para um ponto de ônibus. Nós estamos vivendo uma realidade que se o poder público não tomar as rédeas da situação, não sei onde a gente vai parar. Parece, até eu costumo brincar nas minhas palestras, que as mulheres estão dentro do filme do Jurassic Park, qualquer hora vai vir um dinossauro e vai comer elas vivas, porque elas não podem sequer pegar um ônibus. E aí, eu te digo que nós temos mais de 54% de mulheres que usam transporte público. A gente já entra num outro viés, mas falando sobre a questão da mulher, é tão complexo que eu quero que as pessoas entendam que não é só apanhar em casa. É ser mulher é muito difícil. É uma batalha travada todos os dias. Todos os dias. Então, às vezes as pessoas falam, você só fala em defesa da mulher. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, que nós temos uma lei belíssima, inclusive uma das mais premiadas, internacionalmente reconhecidas, mas que não é devidamente explicada. Por exemplo, a gente fala da Lei Maria da Penha, nós temos no seu bojo a questão da mulher, ela pode se afastar do trabalho e conseguir continuar percebendo seu salário. E os patrões, eles sabem disso? Aliás, não é divulgado isso. Não, né? é divulgado. Então, essa questão de falar sobre a questão da Lei Maria da Penha dentro das escolas é essencial, porque quando eu conscientizo o adolescente, a criança, ela cresce conhecendo os seus direitos. É como, por exemplo, as pessoas falam, bullying não existe. Eu fiz muita palestra sobre bullying quando era coordenadora do AB Vai Escola, e quando a gente saía da escola, passava um tempo, a gente pedia o feedback, o diretor dava, olha, diminuiu a violência dentro da escola. Porque o praticante de bullying é o futuro agressor. E isso é uma cadeia. A reação em cadeia da violência, ela é impressionante. Então, o rapaz que hoje está começando a namorar com seus 13, 14 anos, e ele diz pra menina, você não vai sair com tal roupa e ela obedece, ela tá fadada a ser vítima de violência. E outra, até no ambiente de trabalho, aquelas brincadeirinhas, você tá na TPM, você tá menstruada. Gente, isso também é violência. É violência de gênero. É violência de gênero. Sem sombra de dúvida. E a mulher que aceita aceita não pode aceitar, né? E nós temos que ver que isso permeia tudo, a cultura das músicas hoje, né? Infelizmente, né, algumas são totalmente desrespeitosas em relação à mulher, né? E cabe as novelas.
Então, de todo lado, a gente vai percebendo que não ajuda, não contribui, né, aqueles que escrevem, aqueles compositores que têm uma visão machista e, de fato, né, tem aquela visão que é natural, né, um tapinha não dói, aquela coisa toda, acaba contribuindo para que essa situação persista. Por isso que nós, o inconsciente, né? Nós temos cultural. que fazer uma frente muito grande. O projeto de lei que nós estamos apresentando da semana da não violência, que seria a última semana de novembro, para que as instituições públicas dialoguem com a sociedade civil, ela também passa pelo 6 de dezembro, que é quando é um dia internacional da mobilização dos homens. Porque na medida que nós conquistarmos também o apoio dos homens, né, que a gente reúne muito mulheres, mas nós temos que conquistar o apoio dos homens que pensam diferente, que têm uma cultura diferente. E tem muito homem e respeitam as mulheres, né? Querem ver as mulheres felizes, livres, né, da opressão, da discriminação. Então, no dia 6 de dezembro, perpassa por essa data, chegando até 10 de dezembro, que é a semana e o Dia dos Direitos Humanos, né, consagrado. Então, internacionalmente também essa data. Então, nós temos que fazer isso o ano todo, mas é claro que esse período é um período onde a gente ativa mais o ativismo, né, da não violência. E a gente vai estar aqui acompanhando com certeza, né? Bom, e antes a gente já está indo para os finalmente, né? Mas só passar uns dados aqui, inclusive foram oferecidos pela Delegacia da Mulher. Me chamou a atenção o número de ocorrências registradas em 2016. Foram 3.840, agressores presos 570, inquéritos concluídos e enviados ao judiciário cerca de 2.000. E em 2017 até agora, né, a gente já está chegando no final do ano, 634. Caiu bastante as ocorrências. O que aconteceu? Na verdade, esses dados, eu acompanhei quando você me apresentou os dados, eles não estão atualizados. Nós já estamos ali já próximos das 3.000 ocorrências também. Agora, em 2017, já batemos a marca dos 500 agressores presos, né, tanto em flagrante delito como em cumprimento de mandados de prisão. E também estamos caminhando aí para o número de 2.000 inquéritos remetidos. Isso significa que a DEAN nunca trabalhou tanto como tem trabalhado nos últimos anos. Se for fazer um levantamento dos últimos 5 anos, a Delegacia da Mulher, eu não tenho dúvidas em afirmar isso, no estado de Goiás foi a delegacia que mais concluiu investigações e encaminhou ao Poder Judiciário. Isso significa, claro, eficiência, mas também um número de ocorrências expressivos registrados na delegacia ou afetos à Delegacia da Mulher. Isso que a gente não pode comemorar, é importante a gente ver os dois lados, os dois significados desse aumento de ocorrências. Eu acredito que esse debate incisivo, insistente, o levantamento dessa discussão, como o CONEM vai à escola, vai às universidades, a gente levando esse debate em todos os meios, empresas, eu também muitas vezes estive em empresas, em indústrias, enfim. Eu acho que a gente tem contribuído para a conscientização dessa mulher que está sendo vítima de violência. Então, eu acredito que na mesma velocidade onde a gente percebe o aumento de ocorrências, a gente percebe também uma maior conscientização e empoderamento da mulher e por isso ela está denunciando mais suas agressões. Eu leio todas as ocorrências que são registradas, todos os dias. Os tipos, né? Todas as ocorrências, não passa uma sem minha leitura. E é comum hoje você pegar uma ocorrência e da leitura dizer o seguinte, que foi a primeira vez que ele me agrediu, foi a primeira vez que ele me bateu. As mais comuns, claro, já me agrediu outras vezes, há muitos anos ele me bate, ele me xinga, mas eu só registrei agora. Mas tem sido comum os registros de ocorrências de primeiras agressões. Então isso significa que as mulheres estão realmente mais conscientes das suas condições e de que isso é violência e de que eu não tenho que tolerar. Então, eu tenho certeza que o aumento, ele reflete esses dois lados, o aumento da violência, mas também a maior conscientização das mulheres que procuram a delegacia. Eu penso que o número de atendimentos não quer dizer que aumentou a violência. E sim, o trabalho que está sendo feito em todas as áreas está fazendo com que as mulheres se encorajem para denunciar. E eu fico feliz de afirmar isso em relação à Goiânia, né? Mas eu gostaria muito de que essa realidade fosse vivenciada nas outras regiões do estado. Bom, e a gente vai continuar, né,
torcendo para que isso aconteça, que essas políticas públicas, que esses projetos de lei da deputada Isaura realmente sejam aprovados aqui, né? Não é possível que alguém vá contra, né? Que as patrulhas tenham o efetivo, nós vamos solicitar ao governador, ao secretário de Segurança. Não foi falado, são 24 patrulhas aqui, mas falta efetivo falta mínimo, o carro, né? Eles têm essa dificuldade, e fora a questão que não é instituída, ou seja, se muda de governador e o próximo governador não quero mais patrulha, Maria Tapei, pode tirar. Não, é importante, mas a lei agora foi aprovada sobre a patrulha, e agora nós estamos levantando essa lei das noções básicas nas escolas, né? E vamos estender para a Universidade Estadual também, né? Que onde o governador já sancionou, então? Ainda não sancionou, mas foi aprovado aqui na casa. Bom sinal já. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. É um programa feminino, não é preconceito não, mas é porque são pessoas especializadas e competitíssimas, né? Competentes no que fazem, e não poderíamos deixar de chamar. Então, agradecimentos aqui a Flávia Fernandes, que é a presidente do Conselho do CONEM, né? Conselho Estadual da Mulher. Muito obrigada, viu, Flávia? Quiser falar alguma coisinha aí para a mulher? Não, eu quero só alertar essas mulheres. Muitas vezes nas palestras elas se surpreendem quando eu digo que ela pode ser estuprada pelo próprio marido. Verdade. Então, você que está sofrendo esse tipo de violência, você não é obrigada a ceder. Existe sim o estupro pelo companheiro, pelo marido, pelo namorado. Então, a gente tem visto casos terríveis de pessoas que relatam serem estupradas constantemente porque não querem ter relação sexual. Então, eu acho que o que falta mais um pouquinho, apesar da nossa luta aqui ser constante, é realmente chegar a informação de qualidade para que essas mulheres possam alarmar e falar, olha, realmente eu tenho sofrido esse tipo de violência e eu não vou aceitar. A partir do momento que a gente conscientizar e que a sociedade mudar essa cultura, nós vamos ter uma mudança. Nós temos uma média que é de 80 anos para que a mulher atinja a igualdade com o homem. Você veja bem que daqui 80 anos, e está mudando para 120, tem um estudo que é daqui 120 anos ainda para que as mulheres possam alcançar um patamar de igualdade com os homens. Então a nossa luta ainda é muito grande. Não podemos parar. Agradecimentos à delegada Ana Elisa Gomes, titular da Delegacia da Mulher. Muito obrigada. Endereço e telefone para fazer a denúncia. Obrigada mais uma vez. Fico muito feliz de poder participar e contribuir, né, e com pessoas tão especiais, né, e que estão tão comprometidas com esse debate e com esse combate a essa violência. A Delegacia da Mulher funciona 24 horas por dia, é a única DEAN do Estado que funciona de modo ininterrupto. Ela funciona na Rua 24 do Centro, e os telefones de contato são 3201-2801 e 3201-2802. Muito obrigada. E a doutora trabalha, viu, gente? Está lá quase que leva o travesseirinho para lá todo dia, né? Fora o 180, né? Fora o DISC 180, que é da Presidência da República, que também nos fornece bastante denúncias. A vítima liga ou outra pessoa liga ao 180 e o 180 encaminha para nós essas denúncias que são também apuradas pela Delegacia da Mulher. Tá aí. Então, os números a gente está colocando aí no vídeo para você acompanhar. Agradecer também a deputada Isaura Lemos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, porque aqui a TV Assembleia tem sempre dado força para essa luta, né? E eu penso que nós temos que nos integrar cada vez mais. Nós já somos bastante integradas, já fazemos muitos eventos durante o ano, mas no dia a dia nós precisamos mais ainda, porque como essa questão cultural tem que se falar todos os dias, né? Que a mulher é um ser que precisa ser respeitado, que a maioria dos agressores são ex-companheiros, ex-namorados ou atuais companheiros, né, atuais maridos, e que ela tem que sair dessa condição, né? Se ela está se sentindo diminuída, pequena, humilhada. Eu ainda não sofri um tapa, tá bom, mas se você está se sentindo diminuída, pequena e está sendo humilhada, sofrendo violência psicológica ou já sofreu a primeira agressão, não deixe de procurar a delegacia, não deixe de procurar. O nosso gabinete também é referência, também todos os órgãos aí públicos que estão à disposição das mulheres. Tá certo, tem que unir, né? Igual a Flávia falou, não vai para o ponto de ônibus sozinha, não. Chama as amigas, chama ajuda, que, né, juntas somos mais fortes, com certeza. Muito obrigada também pela sua audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo 61.2. Até mais.
TV Assembleia. Informação com credibilidade.